Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 16 de outubro de 2019, 19 horas e 39 minutos, 31 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense dos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet. Eu vou citar os que eu vejo aqui, depois o nosso amigo cameraman cita os que ele vê lá. Pedro Américo está conosco, seja bem-vindo. A Simone Oliveira está conosco, a Luciana Herrera e a Juliana Antigua. Quem mais está por aí? Fátima Panelli. Anitta. Norival. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco. E hoje nós vamos estudar, conforme combinado, o vídeo de número 27. As dúvidas que surgirem ao longo do vídeo, vocês podem anotar e depois do encerramento desse vídeo, vocês podem tirar as suas dúvidas, ok? Olá, amigos. Sejam bem-vindos à 27ª edição de Espiritismo Agora, um programa que é realizado pela Fraternidade Francisco de Assis e pelo Centro Espírita André Luiz de São Paulo. Espiritismo Agora é um programa feito para você que gosta de ler, de estudar e compreender os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Conforme dissemos, estamos na nossa 27ª edição e queremos agradecer a todos que estão escrevendo para o nosso programa. Nós responderemos a todas as cartas. Devido ao volume, podemos demorar um pouquinho, mas todos receberão a nossa resposta. Nossos agradecimentos a todos. O nosso programa Espiritismo Agora se propõe realizar através da internet e da televisão também, e agora através do rádio, os fundamentos da doutrina espírita, de acordo com as obras de Allan Kardec. Nós estamos vendo aqui em nossa tela os 7 títulos anteriormente apresentados para você. O número 1 é o Criador, Deus. Número 2, Espírito e Matéria. Número 3, Imortalidade. 4, Evolução. 5, Reencarnação. 6, Livre-arbítrio. 7, Causa e Efeito. E já iniciamos o 8º título, 8º tema dos fundamentos da doutrina espírita, que é fluidos. E é o que nós já iniciamos anteriormente e vamos continuar hoje, para que entendamos com bastante clareza esse tema apresentado por Allan Kardec. Nós agimos sobre os fluidos através do pensamento. Estão lembrados? Nós já falamos a respeito disso. Diz Allan Kardec que através do pensamento nós agimos, aglutinamos, damos qualidade e direcionamos fluidos. Fluidos é matéria, já vimos lá. É uma parte da matéria. Aliás, o Espiritismo ele generalizou com esse termo todos os demais estados da matéria, é sólido, líquido, gasoso, e o estado radiante da matéria, que o William Crookes pôde detectar em 1872. Então, didaticamente, nós podemos dizer assim: com os nossos pensamentos, ou melhor dizendo, pensando, nós combinamos, nós qualificamos, movimentamos e dirigimos ou direcionamos os fluidos com o pensamento. E nós vamos perceber, através desse estudo espírita, que esse assunto ele é muito mais importante do que nós podemos imaginar. Porque nós vivemos
envoltos, inundados desse tipo de matéria, ou seja, de fluidos. E se nós vivemos inundados, envolvidos inteiramente por esse tipo de matéria, significa que o espírito está constantemente ligado a esse tipo de matéria com o qual realiza uma porção de coisas. E nós vamos perceber isso ao longo dos estudos da doutrina espírita. Kardec escreve o seguinte, para facilitar o nosso pensamento. Nós sempre preferimos nos reportar a frase inteira de Allan Kardec sobre os temas de fundamentos da doutrina espírita, para facilitar a nossa compreensão. Kardec escreveu sempre com muita clareza, numa linguagem que é de fácil compreensão. Então vamos ver o que é que Kardec escreve. Está entre aspas aí, já abrimos a tela com as aspas feitas do texto de Kardec para que possamos compreender esta matéria. Como já foi demonstrado, é a matéria elementar primitiva da qual as modificações e também as transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Observe bem, preste bem atenção. Conforme já foi demonstrado, Allan Kardec, estão lembrados? Ele começa a fazer uma demonstração da modificação da matéria, desde a parte inicial, daquela forma inicial de apresentar, até essa que nós conhecemos. Como a ciência conhece, o Espiritismo estuda o assunto de fluidos através da matéria elementar primitiva, criada por Deus. Matéria, espírito, espírito e matéria. Essa matéria inicial, o Espiritismo dá um nome, é apenas uma forma de entender o assunto de fluido cósmico universal. Então ele está dizendo, como já foi demonstrado pelo nosso texto anterior, fluidos é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. A ciência já está investigando isso, sabe que existem outros estados da matéria e se seguir esse caminho de buscar todos os estados anteriores da matéria, fora desses que nós conhecemos, certamente vai atingir o ponto inicial. Naturalmente você já deve ter ouvido falar de uma teoria da física que diz que tudo começou com uma explosão atômica, o Big Bang. Talvez ainda hoje, se não no próximo programa, nós teremos que abordar esse assunto, porque a ciência, seguindo em paralelo, digamos assim, com a doutrina espírita, também está atrás de respostas para a origem da vida. E a doutrina espírita já mostra com bastante nitidez essa origem da matéria, até chegar nos estados que nós, aqui na Terra, conhecemos. Está escrito no livro chamado A Gênese, escrito por Allan Kardec. Nos capítulos 11 e também no capítulo 14, no capítulo 11 e no capítulo 14, podemos apreender dos textos de Kardec estas informações escritas em 1868. Essa frase de Kardec está no capítulo 14, no item número 2. Bem, eu disse que a ciência está na linha paralela buscando a realidade através das investigações. Existem muitas teorias, todas são muito válidas para que a gente possa enveredar pelo caminho do conhecimento científico. Então a ciência, nós podemos dizer, já está no caminho das pesquisas que certamente a fará compreender ou fará compreender os cientistas dessa realidade. Como nós estamos aqui nos amparando nos livros de Allan Kardec, nos livros iniciais da doutrina espírita, eu posso garantir que os espíritos e o desenvolvimento intelectual e cultural de Allan Kardec estão antecipando o que a ciência vem procurando e vem apresentando até os dias de hoje. Por exemplo, nós temos aí esses laboratórios que estão investigando as chamadas partículas subatômicas, aquelas partículas das quais já falamos no programa anterior, cuja dimensão diminuta
nos assusta, porque nós não sabemos compreender. E alguns cientistas já começam a emitir, então, a sua opinião a respeito deste tema. Como, por exemplo, o físico teórico francês, já desencarnado, Jean-Émile Charron, que escreveu diversos livros, entre os quais um que traz uma grande contribuição para o entendimento deste tema, ligado na linha paralela com os estudos espíritas, conforme já dissemos. Então, nesse livro que o Charron publicou na França e depois veio ser editado em língua portuguesa a partir de 1970 pela Edições Melhoramentos, O Espírito, esse Desconhecido, ele apresenta, em termos teóricos, as suas ideias sobre isso. Ele diz assim: o universo parece-se ao imenso oceano. Ele está fazendo uma linha comparativa, constituído da água que o forma e do ar sobre a sua superfície. Essa é a comparação que ele faz. Eu não sei se você, amigo espectador, já teve oportunidade de ler todas as cartas e pensamentos escritos e produzidos por Paulo. Está lá no Novo Testamento. Paulo tem uma frase muito interessante. Eu peço a você que leia, fique olhando para a tela, lendo a frase e ouvindo o que eu vou falar a respeito da frase de Paulo. Ele diz assim: em Deus eu existo, e em Deus eu me movo. Falando, obviamente, dessa situação do homem, do ser, estar inundado de outro tipo de matéria. Vamos falar, como a física fala, de outro tipo de energia. É isso que ele está se referindo. Neste oceano, continua Émile Charron, percebemos também enormes turbilhões. Olhando melhor, constatamos que estes imensos turbilhões são produzidos por bilhões de minúsculos turbilhões que são partículas da matéria. Aí, o nosso amigo físico teórico da França, Émile Charron, diz assim, que são os chamados hadrons, porque ele está se envolvendo agora, pesquisando as partículas diminutas, subatômicas, aquelas que nós não podemos enxergar com os nossos olhos e muito menos com certos tipos de equipamentos. São lembrados quando nós falamos do tamanho do átomo, 10 milhões de vezes menor do que 1 milímetro. Isso o átomo, que era considerada a menor partícula da matéria até 1890. Depois, já se sabe que existem partículas muito menores do que o átomo, conforme nós vamos mencionar aqui hoje. Essas partículas são milhões de vezes menores do que 10 milhões de vezes menor do que 1 milímetro, conforme a ciência já apresenta. Também vamos falar de Pierre Teilhard de Chardin, que deixou os estudos do catolicismo para seguir as pesquisas antropológicas e foi considerado um dos maiores antropólogos do nosso planeta. E que tem também, num livro muito apreciado, muito conceituado, muito conhecido pelos estudiosos, intitulado O Fenômeno Humano, tem também a parte em que ele vai explicar a sua teoria a respeito desse assunto. Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e retornaremos logo a seguir. Voltamos para a segunda parte de Espiritismo agora, que está estudando com você fluidos, de acordo com os capítulos 11 e 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec. A Gênese é um livro escrito e publicado no dia 5 de janeiro de 1868, em Paris. Estamos falando de Pierre Teilhard de Chardin, lembram-se? E falando a respeito da sua obra O Fenômeno Humano. E o que é que escreve Chardin nesse livro? Escreve o seguinte, lembre-se daquilo que Charron falou lá, o físico.
Cada elemento do cosmos é positivamente tecido de todos os outros. Abaixo de si, próprio pelo misterioso fenômeno da composição, que o faz subsistir pela extremidade de um conjunto organizado, e acima pela influência recebida das unidades de ordem superior. Lembra-se, Charron falava dos menores para o maior, e aqui também o nosso antropólogo Chardin fala da mesma forma das unidades recebidas da ordem superior. Está falando do universo, a constituição do universo. De tempos para cá, nos dias de hoje, a ciência já apresenta a teoria de que o espaço está cheio, isto é, que não existe o vazio. Você naturalmente deverá estar lembrado dos ensinamentos antigos, de que dizia que entre um corpo e outro corpo no espaço havia o vazio, o vácuo. Hoje já se sabe que tudo está inteiramente preenchido. Então, os cientistas dizem que, em vez de vácuo, o espaço é uma matéria negra que tem massa, isto é, que é matéria mesmo, algo que pode ser constatado. Então, aquela ideia de que existia o vazio já não existe mais. Nem aquela ideia de que as coisas estão paradas. Estão lembrados disso? Já se sabe que tudo está em movimento, que tudo, o nosso sistema, a Terra gira em torno do Sol, o Sol está seguindo os movimentos da nossa galáxia e todas as galáxias estão em movimento para um determinado ponto do espaço. Então, massa e movimento. É assim que funciona esse grandioso projeto da vida material. Também dizer para você que está estudando com atenção esse assunto ligados com fluidos e na linha paralela o que a ciência apresenta, essa informação que dos cientistas japoneses da cidade de Takayama conseguiram provar que o neutrino, uma das mais misteriosas partículas subatômicas, também tem massa, que é a menor parte da matéria, portanto continua sendo matéria. Você está lembrado quando nós falamos aqui da teoria do átomo, apresentado lá na Grécia? O que ela diz? O filósofo, só com o pensamento, foi repartindo a matéria até chegar na parte menor que não poderia ser mais dividida, repartida, e deu o nome de átomo. Porque átomo é o que pode ser dividido e átomo é aquilo que não se pode dividir mais. Então, os cientistas estão buscando essas partículas menores da matéria. E dizem ainda que os neutrinos, são partículas subatômicas, foram criados a partir do processo de desagregação do núcleo do átomo. Os neutrinos podem ser milhões de vezes menores do que o elétron, até hoje a partícula com a menor massa conhecida. Olhem bem, por favor, a nossa tela. Estamos apresentando aí uma medalha com a efígie de Nobel, Alfred Nobel, que é o prêmio Nobel que é oferecido para os homens que se destacam em todos os ramos do conhecimento humano. Esses três cientistas cujas fotografias estão sendo apresentadas aqui, estão todos eles sorrindo, porque esse sorriso foi captado no momento em que eles receberam uma notícia, e a notícia grandiosa para eles é de que cada um recebeu o prêmio Nobel de Física. O Daniel Tsui, Horst Stommer e Robert Laugen. Prêmios Nobel de Física de 1998, os três cientistas. Por que que estes homens receberam este prêmio Nobel? É que eles incursionaram a partir de 1985 para um estudo e algumas experiências ligadas com a estrutura da matéria. E os estudos que eles realizaram apresentam então algo de novo. Por isso que o tema era Estudos desvendam a estrutura da matéria.
E eles receberam, então, da Real Academia de Ciência da Suécia, esse prêmio em 1998. E receberam sob o efeito dizendo que sob o efeito de intensos campos magnéticos e também a baixíssimas temperaturas, grupos de elétrons formam compostos fluidos com cargas que são frações das cargas dos elétrons originais. É um pouco difícil isso para nós que não somos cientistas, às vezes, entender essa teoria fantástica desses físicos, mas eles estão anunciando que, indo ao encontro das menores partículas da matéria, podem chegar numa mudança, na transmutação da matéria, uma modificação da matéria até atingir o campo de fluidos. Lembra-se, eu falei nesse programa que Allan Kardec deu de maneira generalizada o nome de fluidos para todos os demais estados da matéria que não são conhecidos. E isso vale para aqueles que gostam de estudar o átomo, os elétrons, o extraordinário salto, movimento, rapidez do elétron, que é e foi durante muito tempo um grande desafio para a compreensão sobre as partes menores da matéria. Então, eu quero dizer a você que quando Allan Kardec começou a escrever os textos do livro A Gênese, falando desse tipo de matéria, que ele já está anunciando, ele está enveredando, está falando de menores partículas existentes da matéria. Porque quando nós encontramos lá, tanto no livro dos Espíritos, quanto no livro dos Médiuns, o livro Obras Póstumas, a Gênese, essa palavra, fluidos, o que nós estamos lendo ali é um pensamento a respeito de partículas da matéria que não são conhecidas e não eram conhecidas pela ciência, que somente no nosso século começou a ser examinado com um pouquinho mais de precisão. Vejam bem a projeção, o pensamento cosmológico de Allan Kardec quando tece considerações a respeito desse assunto pertencente à área da ciência. Uma partícula, estávamos falando do salto do elétron, estão lembrados? Uma partícula muda de órbita dentro do átomo, cruzando regiões em que o espaço nem poderia existir. Os cientistas ficam abismados de saber que existe movimento grandioso num espaço que não há como existir movimentos praticamente. E estamos falando então da vida que ainda não conhecemos, desse grandioso projeto do Criador, que é dotar a matéria de condições para que o espírito realmente possa com ela conviver, fazer experiências e cada vez mais saber mais. E o que quando nós falamos da física, nós estamos dizendo da ciência que estuda desde o menor até o maior para satisfazer a curiosidade e a necessidade do conhecimento humano. Então, por hoje nós vamos parar aqui, continuaremos este nosso assunto em nosso próximo programa. Escreva para Espiritismo Agora. Aí na tela você está vendo o nosso endereço. Participe também, dê a sua colaboração. Pela sua atenção, os nossos melhores agradecimentos. Alguma dúvida? Não? Alguma dúvida pela internet, hein? Então nós vamos dar... Olá, amigos. Sejam bem-vindos à 28ª edição do programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, da cidade de São Paulo. Espiritismo Agora é um programa feito para você, que gosta de ler, de estudar e conhecer a nossa realidade espiritual. E estamos realizando este trabalho apoiados nos livros de Allan Kardec.
escritos a partir de 1857. E estamos abordando desde o programa anterior o assunto ligado com o 8º tema dos princípios fundamentais do Espiritismo, ou seja, fluidos, que é um tema muito importante para nós, porque vai demonstrar como o Espiritismo apresenta essas mudanças da matéria, que hoje são perfeitamente investigados pela ciência, principalmente a física. E paramos lá naquele assunto ligado com a menor parte da matéria que existe. Estamos falando das partículas subatômicas. Conforme dissemos, nós não somos cientistas, estamos apenas do ponto de vista filosófico abordando e lendo o que a ciência está apresentando e o que Allan Kardec textualizou num livro de 1868, intitulado A Gênese, que é um livro muito importante da literatura espírita, e todas as pessoas que gostam de conhecer o Espiritismo precisam ler. Ler o livro A Gênese, estudá-lo e fazer as devidas comparações. E paramos lá naquele assunto ligado com o tamanho das partículas subatômicas. E na tela você já está vendo aí uma pergunta muito interessante de ser examinada. Qual o tamanho do átomo? Nós já citamos isso anteriormente, mas valerá a pena repetir, porque quanto mais nós repetirmos, mais nós poderemos aprender sobre esta matéria. O átomo, conforme diz a ciência, é 10 milhões de vezes menor do que 1 milímetro. Então faça uma ideia do que seja 1 milímetro. Talvez a melhor maneira de fazer essa experiência é você calcar no meio de uma folha de papel sulfite branquinha, calque lá um lápis bem apontado no meio da folha. Depois retire o lápis e olhe o que esse pontinho minúsculo que ali está. Imagine, apenas do ponto de vista hipotético, que ali tenha 1 milímetro. Então, se quiser saber qual é o tamanho do átomo, simplesmente é entender que ele é 10 milhões de vezes menor do que esse ponto escuro que nós calcamos na folha branca sulfite. Esse estudo é importante para nós, os espíritas, porque pode nos aproximar de uma realidade da qual nós não temos nenhuma ideia ainda, que é o pensamento agindo sobre diferentes partículas da matéria. Porque quando nós falamos de fluidos no Espiritismo, quantas vezes você vai ao centro espírita receber o tratamento através do passe? E o que é isso senão a transferência de fluidos? Se são fluidos, são matéria. Se são matéria, é de um tipo que nós não conhecemos, não podemos pegar, não podemos medir e nem pesar. Nós não podemos pegar, nem medir e nem pesar. Essa referência das mãos, conforme eu vou falar no último programa sobre fluidos, é simplesmente um ponto de referência didática, porque nós não temos nenhuma ideia, nós não podemos jogar fluidos com as mãos, porque está fora da possibilidade de apanhá-los, porque nós estamos falando aqui de matérias subatômicas. Então imaginemos o seguinte: se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de um limão com um raio de 3 centímetros, os elétrons mais afastados estariam cerca de 3 quilômetros de distância. Dá para entender o que é isso? Para imaginar? Mesmo vendo esta figura e fazendo um esforço muito grande no pensamento, ainda nós não podemos captar o que realmente isso significa em termos de dimensões. Também vamos entrar agora falando sobre esse assunto, campos de energia, porque a ciência estuda isso dessa forma, não é? Falamos que o Espiritismo apresenta com o nome de fluidos, a ciência apresenta com o nome de energia. Mas conforme já mostramos no primeiro programa sobre esta matéria, energia e fluidos são diferentes. Não é a mesma coisa, não possuem o mesmo significado. É só se reportar ao programa número 1 do estudo sobre fluidos. Na tela nós estamos vendo a fotografia do Dr. Semyon Kirlian, que viveu na cidade de Krasnodar, na Rússia, na antiga União Soviética.
O resultado dessas experiências também são muito significantes para o estudo que nós estamos enfrentando aqui em Espiritismo Agora. A partir de 1939, o Dr. Simeon Kirlian, que era um engenheiro de eletricidade, um engenheiro radiotécnico, vamos usar essa expressão antiga, né? Na cidade de Krasnodar, lá na Rússia, ele estava fazendo algumas experiências com alguns equipamentos, que ele inventava alguma coisa, com a sua esposa, Valentina Kirlian. E eles, então, trabalhando ali no laboratório, conseguiram criar uma possibilidade de acoplar um aparelho de fotografia, uma máquina de fotografia, a um equipamento também ligado com altas possibilidades no campo das imagens. Para 1939, esse ano, nós podemos dizer, essa aqui é uma foto da cidade atual de Krasnodar. Foi uma cidade invadida também pelas forças do exército nazista de Hitler, porque em 1939 estávamos ainda envolvidos dramaticamente com esta situação da Segunda Guerra Mundial. Aqui uma foto de Simeon e a Valentina Kirlian, os dois ali no seu laboratório realizando essas experiências. E o que é que de notável se apresentou depois das experiências de Kirlian? É que ele conseguiu, através dessa máquina de fotografia que eu salientei aqui, acoplado, ele conseguiu fotografar campos bioplasmáticos, como chamam os cientistas, campos de energias, de coisas que não se movem e também com vegetais. As experiências primeiras do Dr. Kirlian foi com os vegetais, com folhas e galhos de árvores e de flores. Aqui nós vemos ele com um ramo de uma flor que ele levava para o espelho dessa máquina fotográfica e conseguia fotografar esse campo bioplasmático, campo de energia, que são luminosos, que aparecem depois de reveladas as chapas que ele usava em seu laboratório. Olha, essa é a fotografia de uma folha que foi fotografada também depois do Kirlian, porque ele fotografava, penso que em filme não colorido, mas esse já é de um filme colorido. Aqui é de uma mão de uma pessoa. O que nós vemos aí nessa luminosidade, nessa fosforescência, é esse campo de energia, chama-se campo energético. Os vegetais possuem, os homens também, e também os minerais. Qualquer coisa que se coloque na chapa, no espelho da máquina fotográfica, depois de revelada, acusa esse campo de energia. Olha, isto é muito importante para nós, para os nossos estudos, inclusive para entendermos como é que se faz transferência de energia e também transferência de fluidos, que são duas coisas totalmente diferentes. Mais uma foto de uma folha captada, aqui de um dedo de uma pessoa. Notem a luminosidade e varia as cores, é o que menos importa, o colorido. O que importa mesmo é perceber que existem mudanças ligadas a um fato que eu vou comentar dentro de pouco tempo para nós entendermos como é que funciona a captação desse campus de energia. De o dedo de uma pessoa e outra vez da folha da árvore. Esta é uma versão moderna dessa máquina chamada máquina Kirlian. Existem vários modelos hoje no mundo porque é muito utilizado em diversos setores, como por exemplo eu citei a União Soviética. No tempo do Sr. Kirlian, o governo da União Soviética, antiga, hoje é Rússia, o governo da União Soviética, através desse trabalho de Kirlian, conseguiu salvar plantações de trigo, e então salvou a economia russa, que estava entrando em colapso, exatamente porque havia uma quantidade muito grande de grãos que estavam doentes, estavam enfermados.
E através da máquina Kirlian, eles conseguiam separar os grãos sãos dos doentes, dos comprometidos, e com isso apenas semear, plantar aqueles grãos mais sadios. Com isso salvou-se a economia da União Soviética. Vocês estão vendo a importância dessas invenções, do avanço da ciência. Hoje, por exemplo, existem médicos homeopatas e não homeopatas tratando dos seus enfermos, primeiro fazendo um diagnóstico através desse campo de energia das pessoas. Só que, pouco a pouco, vai se percebendo que a grande descoberta, realmente, do ponto de vista magnético, se dá através da mudança do pensamento. Hoje já se sabe que a mudança desse campo bioplasmático se dá exatamente de acordo com a mudança do pensamento. Quando o pensamento é mais elevado, menos elevado, pensamentos de raiva, de ódio, de vingança, pensamentos de bondade, de fraternidade, tudo isso vai alterando o campo de energia apresentado pelas máquinas e pelas fotografias da máquina Kirlian. Olha os dedos de uma pessoa. Varia isso de pessoa para pessoa. Já tivemos oportunidade de fotografar muitas pessoas e cada uma tem, então, o seu campo de energia apresentado. Aqui é de uma chave. Note que eu falei que até objetos inertes têm o seu campo de energia. Mais o dedo de uma pessoa, e eu coloquei esta transparência com esta ilustração apenas para lembrar você que às vezes as pessoas usam a palavra aura, veja que é uma palavra muito antiga, mas no fundo está querendo salientar esse lado do campo da energia da máquina Kirlian, ou efeitos Kirlian, feitos do campo bioplasmático de cada pessoa. Por último, eu quero dizer a vocês, falando da máquina Kirlian, que foi apresentado um trabalho muito interessante que saiu publicado na revista Planeta, uma revista séria de divulgação de experiências e estudos a respeito de variados temas ligados com o espírito e o homem, que um médium de Umbanda foi fotografado em estado normal, vejam a figura número 1, durante o processo de transferência de fluidos, ou de energia, melhor dizendo, para uma pessoa, através do passe no meio e depois, após essa transferência. Notem que olha, isso tudo se passou rapidamente, de um trabalho para o outro, no mesmo 10 minutos, digamos assim. Vejam vocês como é que variou o campo de energia do médium, do qual estava sendo transferida a energia para a pessoa que recebeu. Então, é preciso que tenhamos sempre esse lado com seriedade, para que temos que modificar a nossa forma de vida para, inclusive, melhorarmos o nosso campo energético e campo fluídico também. Agora vamos fazer um breve intervalo e retornaremos logo a seguir. Alguma dúvida? Alguma pergunta aí? Não? O que ele faz ele falou campo energético, depois ele falou campo fluídico também. Então, porque o campo energético é uma coisa e o campo fluídico é outra, né? São duas coisas distintas, né? Então, qual que é a definição de energético? Energético é relativo ao magnetismo humano, quantidade de fluido vital que o corpo tem. É isso que está exposto ali na fotografia aqui. É esse campo que está exposto. Podemos dar sequência? Retornamos em Espiritismo Agora, na sua segunda parte do nosso programa, nosso 28º programa de Espiritismo Agora, e tecemos considerações a respeito do campo energético de cada pessoa. Cada indivíduo possui o seu campo de energia, cada indivíduo encarnado, conforme demonstra aí as experiências da máquina Kirlian. Agora nós vamos examinar
Tudo que falamos até agora, com o apoio da ciência, investigação das ciências, a inquirição da ciência, o questionário do cientista relacionado com a origem e desenvolvimento da vida, vamos lembrar o que está contido no livro fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857. Notem vocês que nesse tempo o átomo era ainda considerado a menor parte da matéria existente. Por isso que Allan Kardec faz perguntas relacionadas com o conhecimento da ciência. Os espíritos respondem na mesma proporção do conhecimento, avançando algumas considerações. Vamos ver que coisa interessante. Olhem as perguntas inteligentes que constam do Livro dos Espíritos, como a de número 29, por exemplo. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Ele está querendo saber, vejam que existe o ponderável e o imponderável. O imponderável é o que não se pode pegar, medir e pesar. E o ponderável é o que se pode investigar. Então Allan Kardec quer saber, levantando esta questão: toda matéria, toda e qualquer matéria é ponderável? Prestem atenção nessa pergunta feita pelo codificador do Espiritismo. E a resposta? Olhem que interessante. Da matéria, como vocês entendem, sim. Por quê? Porque só se conhecia 3 estados da matéria, até 1857. Sólido, líquido e gasoso. Só lá em 1872, vejam a diferença de tempo, é que o cientista William Crookes apresentou, em nome da ciência, o 4º estado da matéria, o estado radiante, o estudo que ele fez com os raios catódicos, que a ciência reconhece. Então, olha como os espíritos dizem assim: olha, Kardec, da maneira como você entende a matéria, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal, porque eles já estavam se referindo a outros estados da matéria que não esses 3, o 4º, o 5º, o 6º e até onde for, até chegar no grau de pureza absoluta, conforme está lá no livro chamado A Gênese. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vocês não podem pegar, medir ou pesar. Mas nem por isso deixa de ser o princípio da matéria como conhecem. Então isso é importante, querido amigo, porque nós precisamos nos capacitar de que existem outros estados da matéria até chegar na matéria primitiva original, matéria-prima da constituição do universo, conforme está lá no Livro dos Espíritos e também no livro A Gênese de Allan Kardec. Aí ele faz outra pergunta que nós podemos considerar muito avançada para 1857. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Eles respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que vocês consideram como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. O Espiritismo está anunciando isso em 1857. Só depois de 1890 a ciência desenvolve os seus estudos para comprovar tudo aquilo que o Espiritismo apresentou na parte original do conhecimento espírita em 1857. Demócrito, então, conforme nós já falamos em nosso programa, o Espiritismo agora vem falando de Demócrito desde o início. É autor da teoria da existência do átomo. E ele diz assim: agora vamos juntar os nossos conhecimentos. A matéria é composta de um número infinito de corpos indivisíveis, a que se dará o nome de átomos. Estão lembrados? Eu disse que o nosso amigo Demócrito viveu na Grécia, nasceu em 370, e ele, 500 anos antes de Jesus, vamos usar esse tempo para ficar mais fácil, antes de Jesus nascer, ele estava anunciando a parte da matéria menor que existe e que deu o nome de átomo. Continua ele falando, isso aqui é o enunciado dele. Os átomos, desde toda a eternidade, ou desde o começo das coisas, são dotados de certos movimentos. Está falando lá do matéria-prima do universo, que Allan Kardec e os espíritos anunciam como espírito e matéria original, e que vai sofrer as modificações. Tudo no universo tem movimento.
A nossa própria alma não é mais do que um agregado de átomos particularmente tênues e sutis. Vou explicar isso bem para não deixar nenhuma sombra de dúvida da relação que existe entre o enunciado de Demócrito e o que está ali no Livro dos Espíritos. Quando ele fala nossa alma, ele está falando do perispírito, que é um corpo fluídico do espírito, que nós vamos estudar logo em seguida sobre esse assunto. O próximo tema nosso, depois que nós vencermos fluidos, será perispírito. E o perispírito é um corpo fluídico, portanto, material, de um tipo de matéria que o espírito usa para poder se apresentar. A nossa própria alma, então eu vou usar a linguagem moderna para facilitar. O nosso perispírito não é outra coisa que não um agregado de átomos particularmente tênues e sutis. Isto é, o perispírito é um agregado de átomos, partículas subatômicas, por isso que ele usa esta expressão. Mas, meus amigos, Demócrito está falando lá antes de Jesus de Nazaré nascer. Prestem atenção como isso é importante para nós. Esse conhecimento vem desde tempos antigos. Quando quase todos o deixam, isto é, quando a maior parte dos atos desse agregado deixa o corpo, dá-se a morte aparente. Isto é, parece que morreu, mas ainda está ligado, está agregado. E quando todos esses átomos não o deixam, dá-se a morte definitivamente, quando se rompe todas as ligações atômicas do perispírito com o corpo físico. Veja como é importante a apresentação da teoria de Demócrito. É provável que, quando um certo número desses átomos deixam o nosso corpo, dá-se o sono, porque à noite, quando nós colocamos o nosso corpo para deitar, para se refazer das energias gastas do dia, então nós nos afastamos parcialmente do corpo, não definitivamente. É isso que ele quer dizer. O sono dá quando existe esse afastamento do perispírito do corpo físico. Ele nasceu em 370 e morreu em 460 antes de Jesus nascer. É o contrário, 460 é o nascimento e 370 é o ano da sua morte, próximo já da idade em que Jesus viveu conosco. Então é importante esse estudo porque fala inclusive do agregado dos átomos, das partículas para a formação do corpo físico e também para a formação do chamado corpo fluídico do espírito. Alguns chamam corpo espiritual. Allan Kardec, conforme nós vamos mostrar no nosso programa específico sobre essa matéria, preferiu denominar perispírito para designar um tipo de matéria que forma o nosso perispírito. Eis aqui uma fotografia, uma ilustração da estrutura interna do átomo. É uma coisa complexa, mas que nós precisamos pouco a pouco conhecer para valorizarmos os estudos que a ciência faz e também os estudos da nossa doutrina. Em 1868, Allan Kardec, então, apresenta o livro A Gênese com uma grande contribuição para a humanidade. É um livro tão importante que ele fez questão de introduzir, inclusive, sobre o trabalho, a vida, a obra e a doutrina de Jesus de Nazaré. Há momentos nesse livro em que a teoria espírita apresenta com nitidez o que representou Jesus e o seu trabalho como contribuição para a cultura humana. E esse assunto fluidos está encerrado no capítulo número 14, conforme nós apresentamos aqui para vocês. Fluidos, portanto, meus amigos, no estudo espírita, representa um exame de outros estados da matéria que não os estados conhecidos. E Kardec escreve, está lá entre aspas, porque são palavras do nosso codificador. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta do qual nada pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre os dois extremos existem inúmeras transformações. Aqui é o ponto de partida, fluido cósmico universal, ou a matéria-prima, da onde vai sair o Big Bang, digamos assim, apresentado pela ciência, e as modificações dessa matéria até chegar no extremo, olha como está lá. O lado oposto é o tipo de matéria que nós conhecemos, o sólido, o líquido, o gasoso, o radiante, e depois todos os demais estados que ainda nós não conhecemos.
e que representa as inúmeras transformações. Eu posso garantir a você que o Espiritismo, ele anunciou antes e está acompanhando, está do lado da ciência. A cada descoberta da ciência se comprova aquela informação anteriormente apresentada pela doutrina espírita. Até agora não existe nenhuma contradição. A matéria sólida, diz Allan Kardec, não passa de um estado transitório do fluido universal. O sólido, tudo que nós podemos pegar, medir e pesar, não passa de um estado transitório porque está em fase de modificação. Então posso dizer que fluidos, sendo matéria, tem o lado ponderável, que nós vemos, medimos e pesamos, e o imponderável, que nós não podemos medir, nem pesar, nem apanhar. Fluidos, em sua origem, são neutros. O que dá qualidade aos fluidos são os pensamentos das pessoas. Estão lembrados? Já falamos isso no programa anterior. Agimos sobre os fluidos com o nosso pensamento, aglutinamos, damos qualidade e direcionamos. Imagina uma pessoa em um hospital precisando de socorro. Então a gente diz, vamos socorrer através dos nossos pensamentos, pedir aos espíritos médicos, enfermeiros que os ajudem. O que nós fazemos? Fazemos a nossa prece, aglutinamos fluidos, damos a qualidade de acordo com o nosso sentimento e fazemos o direcionamento dessa quantidade de fluidos até chegar na pessoa objeto do trabalho que nós pretendemos fazer. Dependendo da recepção, esses fluidos penetram no ambiente perispiritual, portanto, o campo fluídico, e existe ou não o benefício dependendo da necessidade e do merecimento de cada um. Agora vamos encerrar o Espiritismo agora em sua 28ª edição. Voltaremos para completar esse estudo no nosso próximo programa. Pela sua atenção, os nossos agradecimentos. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Ficou tudo esclarecido? Alguma dúvida pela internet? Não, nenhuma pergunta? Tá bem. Podemos encerrar então? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus, nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para darmos continuidade a esse curso de fundamentos do Espiritismo. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons Espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.